Shalom, shalom, meus irmãos. Irmão Wesley aqui para mais um vídeo aqui no nosso canal, Restaurando as Raízes Judaicas da Fé. E hoje o tema é sobre a carta aos Efésios, né? Eu vou falar, claro, um pouquinho do histórico, né, da carta aos Efésios, para a gente entender a mensagem do que Paulo está passando para a gente. Muitas das vezes o sistema religioso, teológico, ele pega a carta de Paulo, ou cartas de Paulo, para dizer que a lei, né, a Torá do Eterno, acabou, não existe mais, não é mais válida para o cristão e coisa e tal. Entretanto, nós temos que entender a forma que Paulo ensinava. E Paulo era um homem muito inteligente, muito intelectual. Então fica muito difícil se a gente ler as cartas de Paulo de forma literal. A gente tem que buscar o contexto histórico, cultural, o cotidiano, né, das cidades ao qual ele escreveu as cartas, compreender que as cartas do Paulo foram direcionadas. Então a maioria das coisas que estão escritas nas cartas do Paulo é direcionada àquele povo. Então, se ele escreveu para os Efésios, de forma geral, as orientações de Shaul, né, Paulo, é para os Efésios. Compreende? Então, existia alguma coisa que acontecia lá em Éfeso, com os crentes em Éfeso, né, os gentios crentes e os judeus crentes que moravam por lá também, todos os discípulos de Yeshua. Ele escreveu cartas específicas, uma carta específica para aquela cidade. Assim ele fez também com as outras cidades, né, nas outras cartas. A gente pode aplicar algumas coisas, mas depende do contexto. Entendeu? Então, sempre estudar a Escritura Sagrada, principalmente textos do Segundo Testamento, com o contexto original. Senão a gente não vai entender os textos e vamos criar várias doutrinas, como aconteceu. Após Paulo, nós tivemos vários teólogos, né, vários filósofos, né, após os apóstolos, que criaram doutrinas em cima da sua própria interpretação literal, filosófica dos textos, principalmente o Segundo Testamento. Então, a gente tem que entender estas questões. Bíblia é contexto original e ele é judaico, tá bom? Então, a carta de Éfeso, né, aos Efésios, Paulo escreve, alguns historiadores dizem que não foi ele, foram seus secretários, né, foram seus ajudantes e tal, e foi escrita no ano 60 depois de Cristo, então assim, foi bastante tempo, né, dos eventos, do que aconteceu com Yeshua, faz bastante tempo, né, passaram-se quase 5, 6, 7 décadas, né, então imagina, 60 anos depois dos grandes eventos do que Yeshua fez. Vocês compreendem, então? Então, qual era a Bíblia que eles usavam? A Bíblia que eles tinham, Torá, profetas e escritos, conhecido como Primeiro Testamento, né? Então, o Primeiro Testamento era a Bíblia oficial deles. Por quê? Porque os textos do Paulo foram feitos décadas depois, né? Os evangelhos foram escritos décadas depois. Então, quais eram os textos sagrados que eles tinham? Qual era a Bíblia, que eles falavam Bíblia, as escrituras, a palavra, quando eles estavam escrevendo os evangelhos e as cartas? Torá, profetas e escritos. Primeiro Testamento. Isso é uma questão histórica, isso é um fato histórico, né? É uma obviedade histórica. Então, a carta de Éfeso para os Efésios, né, a carta de Paulo para os Efésios, ele foi tentar explicar para os gentios lá a união entre judeus e gentios, através de Yeshua, através do testemunho de Yeshua, através do ministério de Yeshua. E essa união era profética, os profetas diziam isso. As nações seriam alcançadas. As nações, quando a gente fala as nações, não é todo mundo, né? Porque nem todo mundo quer, mas sim muitas das pessoas dentro das nações foram alcançadas pelo Deus da Bíblia, o Elohim de Israel, né? O Elohim de Avraham, Isaac e Yaakov. Ou seja, Israel, olha aí. Então, muitos gentios, e nós somos herança disso. Nós cristãos que guardamos a Torá, e aqueles que não guardam a Torá, não conhecem o contexto judaico, não têm as raízes da fé ainda, também é herança disso.
Foi através dos ensinos do Eterno para Israel e de Israel para as nações, através dos seus profetas e apóstolos. Olha que legal. Então, basicamente, a carta de Efésios é isso. É ensinar os gentios que deve haver a união entre judeus e gentios. Paulo sempre escreve muito isso nas cartas. Ele está tentando ensinar, né, aos gentios crentes, aos gentios convertidos ao Deus da Bíblia, que fizeram o retorno às raízes da fé. O Paulo estava ensinando essa galera que deve se unir a Israel, viver, né, as coisas de Israel, ok? E eu vou falar um pouquinho sobre Efésios capítulo 2, do verso 14 a 15. Seria interessante os irmãos lerem até o verso 22. Então os irmãos leem até o verso 22 para entender melhor o contexto. Mas eu vou explicar aqui especificamente sobre esses dois versículos. Né? Vamos ler? Vou ler aqui. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne, aí que vem o problema, a lei dos mandamentos em forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a shalom, fazendo a paz. Então, o que nesses dois versículos, claro que a gente lendo até o verso 22, a gente vai compreender que nós somos co-herdeiros, os cristãos, os gentios crentes em Yeshua, que guardam Torá, até mesmo os que não guardam, né? Ainda não tem a revelação, mas se quiserem abrir o coração para essa revelação da Torá, receberão. Os gentios crentes no Elohim da Bíblia, no Deus da Bíblia, ele é co-herdeiro, ele é co-participante de tudo que o Eterno deu para Israel. Então o Eterno deu Torá, deu os profetas, deu os apóstolos e deu o Messias. O Messias e Yeshua foi primeiramente para Israel. Foi primeiramente para Israel. A porta foi aberta depois para nós, para a maioria dos gentios, né? Então vamos lá. Outra coisa interessante que Paulo fala sobre esse versículo, ele fala duas coisas interessantes que eu vou falar aqui. O muro de separação. O que é o muro de separação? O muro de separação, nos tempos do templo, na época do templo, no tempo de Yeshua, um pouquinho antes, existiam separações, né? De um lado, assim, um pátio maior era para os gentios e tinha um muro que separava, uma mureta que separava. Então, a parte dos gentios era maior, porque o gentio sempre será maior que Israel, né? As nações serão maiores do que Israel, né? Em questão de geográfica, né? Então existia ali a praça dos gentios, o pátio, né, que ficavam os gentios. Isso no templo lá em Jerusalém, tá? Depois existia, né, tinha uma mureta que separava o pátio dos judeus, né, do pátio dos gentios. E Yeshua, então, o que Paulo estava falando? Que agora, através de Yeshua, definitivamente, aquela mureta, esse pequeno muro que separava gentio do judeu, foi quebrado, através de Yeshua. Então não tem nada aqui de lei, não tem nada aqui, nesse momento, tem nada aqui falando que a lei que foi derrubada, tem nada a ver. A questão é, a parede foi quebrada e agora existe a união, a qual o Eterno sempre planejou. A união entre Israel e aqueles que buscam, que moram nas nações, que são das nações, os gentios crentes, né? Todos formarem uma família para o Eterno, uma família do Eterno, ao qual dentro dessa família, dessa comunidade, tem as suas regras, os seus mandamentos que estão na Torá, né? O famoso Pentateuco aí na teologia cristã. Ok? Então, Paulo explicando isso para a galera, para os efésios. E os judeus entendiam, os efésios estavam entendendo, compreende? Por causa do muro da separação, ok? Então, beleza. Então, Yeshua abole isso. Ele não aboliu o Torá, ele está abolindo essa questão de separação, ok? Então, vamos lá. E na sua carne, né, segundo o texto aqui, a sua carne, ele também aboliu a lei dos mandamentos em forma de ordenança. Aqui é o grande problema. As pessoas, muitos pastores, muitos teólogos, eles pegam esse texto para afirmarem, não só isso, tem vários, mas para afirmarem que Paulo está dizendo, né? Paulo recebeu a revelação ali e tal, de que
Jesus aboliu a lei do Pai. Ou seja, o Filho obediente, nós vemos isso, né? Obediente, aboliu a lei do Pai. Sim. Mas nós vamos ler agora no grego. No grego, né, ordenança é dogmav. E dogmav, doutrina. Então, Yeshua não aboliu a Torá. Yeshua aboliu ordenanças humanas, doutrinas humanas que aquelas lideranças estavam impondo nas pessoas. Por exemplo, no contexto judaico, existia uma ordenança humana de que você não podia cuspir no Shabat. Só que isso não está escrito na Torá. Não tem nada escrito na Torá que você não pode cuspir no Shabat. Entendeu? E por que vai cuspir no Shabat também? Né? Ali vai cuspir, tá com alguma doença, alguma gripe, alguma coisa, sei lá, não sei. Entendeu? Mas assim, a questão é, existia essa ordenança. Não podia cuspir no Shabat. Então Yeshua foi lá, fez o lodo, curou o cego, né, cuspiu no chão, fez aquele lodo, botou nos olhos do cego, o cego foi, né, curado. O que foi aquilo? Yeshua abolia alguma coisa da lei? Não. Ele, na verdade, criticou uma doutrina humana. Uma doutrina que não faz sentido, não tinha pé nem cabeça. Entendeu? Mesma coisa, espiga de milho. Todo mundo não, né? A gente não pode ter essa cultura da generalização, mas uma grande parte prega e ensina dentro dos meios doutrinários, denominacionais, e que a lei proibia comer no Shabat, colher espiga no... O que é isso, gente? A gente tem que entender o contexto. Era uma doutrina que colocaram também, que não podia colher espiga de milho porque era um trabalho e coisa e tal. Mas não tem nada na Torá explicando sobre isso. Você está entendendo? Então, assim, Yeshua criticou doutrinas de homens. Paulo, a mesma coisa. Por ser seguidor de Yeshua, ele fez a mesma coisa. Entendeu? Então, e nos ensinou também a gente criticar doutrinas. Tem doutrina hoje em dia que sim, que deprime as pessoas, oprime as pessoas, deixam as pessoas presas e dizem que a lei de Deus, a lei que eles falam que é a lei só dos judeus, é lei pesada. Coisa curiosa, né? Entretanto, não é uma verdade, tá? Bom, então, a lei dos mandamentos em forma de ordenança é isso. Eram doutrinas. No grego é dogmav. Dogmav é dogma, doutrina. Entendeu? Então, Yeshua, ele não aboliu a Torá. Ele foi contra as ordenanças que lideranças, tanto entre o povo judeu, né, ali os fariseus, muitos deles, não todos, mas muitos fariseus, saduceus, né, colocavam, eles impunham, né, eles estavam impondo, né, essas doutrinas suas, dizendo que aquilo ali é a verdadeira interpretação da Torá, a verdadeira forma de praticar a Torá. E isso é a mesma coisa também as lideranças gentílicas, né, que estavam vindo depois, né, bem após os apóstolos, colocaram um monte de doutrina, né? Então Paulo, já prevendo que isso acontecer, ele escreve isso aí. Entendeu? Então a gente tem que entender o contexto das cartas, para a gente não colocar, né, palavras na boca de Paulo do qual ele não falou e nem mencionou. Isso é muito perigoso. Como é que Paulo vai ser contra a lei do Eterno, o Elohim que ele servia? O Eterno que ele servia? Não faz sentido, né? Então, Paulo está falando sobre doutrinas. Através de Yeshua, ordenanças falsárias, doutrinas pesadas foram abolidas, foram destruídas. Aqueles que exercem está vivendo em desobediência, porque Yeshua aboliu essas coisas. A Torá é leve, meus irmãos. Viver a lei de Deus, que não é lei, né? Mas é assim, o termo, né, ficou popular como lei. Mas é Torá, instrução. Então, viver a instrução do Eterno é leve, é bom. Não tem nada de ruim. Deixa a gente até mais leve, mais livre do que uma série de doutrinas sistemáticas que inventaram desde o século II, né, depois de Cristo, nossa era comum, até hoje. Tantas e tantas doutrinas. Tem mais doutrina do que mandamento. Existem mais doutrinas humanas do que mandamentos do Eterno. Você tem noção disso? O quanto isso é muito nocivo? Se nós focássemos, se a igreja focasse nos mandamentos do Eterno, acredito que muitas coisas, muitas mazelas não existiriam. Mas tiraram de nós essa compreensão durante muitos séculos.
hoje, Baruch Hashem, bendito é o nome do Eterno, porque nós temos acesso, por enquanto, acesso a essas grandes informações que estão na Escritura, estão todas na Bíblia. A gente precisa das ferramentas necessárias, como hebraico, cultura judaica, contexto judaico, contexto histórico e um pouquinho do grego também, muito importante para entender ali o Segundo Testamento, né? Segunda Aliança, melhor dizendo. Entendeu? Então, hoje eu fico por aqui com essa explicação desse texto das cartas, né, da carta de Efésios. Vou pegar outras mensagens, por exemplo, alguns textos de Gálatas também, que muita gente coloca como se fosse acabou a lei, foi abolido e coisa e tal. Então eu vou pegar alguns textos, algumas passagens que a teologia normativa, a teologia cristã normativa, né, atual, ela pega para dizer que a lei aboliu. A lei foi abolida pelo Eterno, né, por Yeshua, aliás. Por Yeshua. Yeshua aboliu a lei, Paulo aboliu a lei, tá todo mundo tranquilo na graça, de boa. E a gente vai analisando nos próximos vídeos que isso é uma inverdade, tá? Isso é desonesto diante da Escritura Sagrada. A gente vai, nos próximos vídeos, nós vamos passando mais e mais essas informações, tá? E eu falo essas coisas aqui, irmãos, é uma crítica construtiva, tá? Porque eu acreditava nisso tudo e o Eterno me revelou, me despertou para o retorno das raízes da fé. Então, o que a gente fala aqui é com informações, com texto, com artigos, com livros, tá? Não é nada da nossa cabeça, é tudo com documentação, tudo certinho, tudo bonitinho. Pesquisa mesmo, tudo bonitinho, tá bom? Então, um forte abraço a todos vocês. Espero vocês no próximo vídeo. Mais uma vez, peço perdão pela demora do vídeo, é porque é corrido, né? Nós que temos, né, um trabalho secular, fica corrido mesmo, né, o dia a dia. Mas a gente não jamais esquece dos irmãos, tá bom? Vamos sempre estar aqui fazendo um trabalho legal, com informações legais para todos vocês, para edificar sua vida, sua caminhada com o Senhor Yeshua HaMashiach, sua caminhada em compreensão da Torá e das raízes da fé. Tá bom? Então, forte abraço a todos vocês. Shalom, shalom e até a próxima.